Bom dia, meus amores, bom dia, família. Está sendo muito bom esses nossos encontros virtuais. Vocês, os pais e responsáveis, estão de parabéns por buscar cada vez mais conhecimento. Isso fará toda a diferença no seu desenvolvimento e aumentará ainda mais o seu potencial de aprendizagem. Com os olhinhos fechados, a mãozinha no coração, vamos repetir essa oração? Senhor meu Deus, cuidai das crianças do mundo inteiro, que elas cresçam em sabedoria e graça. Abençoai nossa manhã de estudo e nossas famílias. Amém. Fábula. Olha só. Fábula. Quem lembra o que é fábula? Para que a gente escuta fábula? Onde a gente já escutou? O que trabalha nas fábulas? Eu acho que vocês lembram, hein? Vamos lá, meus amores. Fábula é um gênero do tipo narrativo, muito popular e apreciado por pessoas de diferentes idades. São histórias curtas que apresentam uma moral ou lição ao final, e animais com características humanas. Essas narrativas registram as experiências e o modo de vida dos povos. Olha só, nascida da tradição oral, o que quer dizer que ela foi passada de pessoa para pessoa através de contos, de pessoas contando para outra pessoa. Como se a vovó contasse para a mamãe contasse para vocês. Estudos indicam que no Oriente, por volta do século V a.C., o próprio nome remete a histórias contadas e passadas de geração para geração. Fabulare significa história, jogo, narrativa. Então, acreditam que começou lá no século V a.C., no Oriente. Oriente é lá para os lados da banda do Japão. E é realmente o início deles, da fábula, né? Uma história contada de pessoa para pessoa, passada de geração por geração. Olha só, meus amores. Aqui nós vamos trabalhar as principais características de uma fábula. Fábula é uma narrativa. Textos narrativos são aqueles textos que uma pessoa conta a história, tem um narrador. De caráter ficcional. Ficcional é de ficção, então não é realidade. Não é uma coisa que acontece de verdade. E que usa a alegoria para construir seus sentidos. A alegoria é uma coisa que remete à fantasia. Então usa coisas de fantasia para contar o que vai acontecer naquela história. Os animais que são personagens, não são sempre que tem animais como personagens, mas existem, a maior parte é feita com animais. Os animais que são personagens possuem características humanas, como a ganância, a preguiça, a inveja, a sabedoria, a astúcia, etc. Por meio dessas características, as personagens movimentam-se e a história desenrola-se, levando à construção de um ensinamento. Então, de acordo com essas características, esses adjetivos humanos,
a história se desenrola e a gente aprende uma coisa no final. Considerando que a fábula pode ser contada oralmente, só vocês escutando, sabemos que há diferentes versões de uma mesma história, o que não compromete a sua função. Então, ela pode ser contada só oralmente, sem nada escrito. Existem algumas que são assim até hoje. Mas a sua função é de levar as pessoas a refletirem sobre o comportamento da sociedade. Então, de levar cada pessoa que está escutando aquela fábula a pensar sobre o seu comportamento e o comportamento da sociedade. As fábulas podem ser escritas em prosa, textos em parágrafos, ou em versos, como os poemas. Os títulos geralmente fazem referência às personagens, e o tempo e espaço relacionam-se ao habitat delas. Então, o título, na maioria das vezes, tem a ver com os personagens que estão participando, e o tempo e espaço, o lugar onde elas moram. A linguagem é simples, objetiva e direta. Não tem palavras com dificuldade para vocês entenderem. E pode haver diálogos com a presença do discurso direto. Lembra que o discurso direto é aquele que começa com travessão, porque é onde aquele personagem começa a falar. Entenderam? Vamos lá. Como a fábula se estrutura? Sendo a fábula um texto narrativo, é importante lembrar-se de que ela deve ter uma estrutura mínima do começo, meio e fim. Ou seja, no início apresentamos os personagens e a situação. Depois, desenvolvemos o texto de uma forma que as personagens interajam em torno dessa situação. Por fim, criamos um final surpreendente que gere a reflexão dos leitores sobre um ensinamento, uma moral, a qual aparece no final do texto geralmente. As temáticas são variadas e ligadas às características que os animais representam. Por exemplo, o leão, a força, a coruja, a sabedoria, a raposa, a astúcia. Lembre-se do título. O título também está relacionado aos personagens. Os autores de fábulas. Os mais conhecidos autores de fábulas são Esopo, Fetro e La Fontaine, a quem são atribuídas as autorias dos textos mais famosos entre os leitores. No Brasil, temos representantes como Monteiro Lobato, Milô Fernandes, que se dispôs a uma construção de releituras de fábulas. Meus gatinhos e minhas gatinhas, olhem só, agora tem os dados biográficos de Esopo, fabulista grego do século VI a.C. O local do seu nascimento é incerto, então ninguém sabe onde ele nasceu de verdade. Eventualmente, talvez então, ele morreu em Delfos. Também ninguém tem certeza. Na verdade, todos os dados referentes a Esopo são discutíveis e trata-se de uma personagem lendária de história. Então, é uma pessoa que a gente não tem dados históricos registrados. A única certeza é que as fábulas a ele atribuídas foram reunidas pela primeira vez por Demétrio de Falero, em 325 a.C. Esopo teria sido um empregado que foi libertado pelo seu rei, que ficou encantado com suas fábulas. Então, ele era escravo e foi libertado. Ao que tudo indica, viajou pelo mundo antigo e conheceu o Reino Unido, a Austrália e o Oriente. Concretamente, não há indícios seguros de que tenha escrito qualquer coisa. Então, não tem nada escrito
como ele escreveu essas fábulas. Entretanto, foi-lhe atribuído um conjunto de pequenas histórias de caráter moral e alegórico, cujos papéis principais eram desenvolvidos por animais. Na Atenas do século V a.C., essas fábulas eram conhecidas e apreciadas. As fábulas que lhes são atribuídas sugerem normas de conduta que são exemplificadas pela ação dos animais, mas também de homens, deuses e mesmo coisas inanimadas. Esopo partia da cultura popular para compor seus escritos. Os seus animais falam, cometem erros, são sábios e tolos, ou maus ou bons, exatamente como os homens. A intenção de Esopo em suas fábulas era mostrar como os seres humanos podiam agir, para bem ou para mal. Assim como Homero, as fábulas de Esopo faziam parte da tradição oral dos gregos. Por isso não existe registro. Era só uma tradição oral, passava de uma pessoa para outra através de contos. Por isso, não foram escritas pelo seu suposto autor. Mais de 200 anos depois da suposta morte de Esopo, é que as fábulas foram reunidas e escritas. Olhem só nessa figura. Uma moça, um rapaz, uma caixa, alguns senhores lá no fundo, outras pessoas lá no fundo, uma lata. O que você percebeu nesta imagem? Como essas pessoas estão se sentindo? Você acha que elas são amigas? Como você sabe? Que atitudes demonstram amizade entre as pessoas? Vamos lá. A menina está sorrindo, o rapaz parece que está sorrindo também, porque a bochecha está elevada. Como estão as pessoas se sentindo? Então, elas estão se sentindo alegres. Você acha que elas são amigas? Provavelmente não. Talvez sim. Mas como você sabe? Porque estão só sorrindo, não estão conversando. Que atitudes demonstram amizade entre as pessoas? Parece que nessa imagem, essas duas pessoas estão distribuindo donativos, estão repartindo alguma coisa, algum alimento, porque tem uma fila lá atrás. E parece que as pessoas estão esperando, então parece que é uma doação que está sendo feita. E sim, eles podem ser amigos ou não. Vamos lá? Aquela figura. Olha só, meus amores, aquela figura que acabamos de ver, trata-se de uma figura que representa uma ação boa, feita talvez por dois amigos. Agora, vamos ver esta fábula, Os Viajantes e o Urso. Um dia, dois viajantes deram de cara com um dos animais mais perigosos daquela floresta. Que palavra será que completa esse espaço? Como você descobriu que é essa palavra? Vamos ler novamente? Observe a palavra animais dá pista para que encontramos na floresta. Que bicho será que o viajante encontrou? Um dia, dois viajantes deram de cara com um dos animais mais perigosos daquela floresta, um urso. Lembra que nós aprendemos há pouco que as fábulas, os nomes que aparecem no título são dos personagens da fábula? Pois é, já falou dos viajantes, então faltou qual personagem? O urso. Muito bem. Vamos para a próxima? O primeiro se salvou escalando uma árvore, mas o outro, sabendo que não ia conseguir vencer sozinho o urso, se jogou no chão e fingiu-se de morto.
Olha, qual a atitude dos dois viajantes? O primeiro subiu a árvore, o outro deitou no chão e fingiu-se de morto. O que você achou das suas atitudes? Ah, o primeiro que escalou na árvore, ele deve ser mais rápido, mais esperto, talvez é mais leve. O segundo talvez não sabia subir na árvore, por isso deitou-se. Mas engraçado, né? Um não tentou ajudar o outro. E agora? O que será que vai acontecer? O urso se aproximou dele e começou a cheirar sua orelha, mas convencido de que estava morto, foi embora. O amigo começou a descer a árvore e perguntou: O que o urso estava cochichando em seu ouvido? Ora, ele só me disse para pensar 2 vezes antes de sair por aí, viajando com gente que abandona os amigos na hora do perigo. O que você achou da atitude do urso e dos viajantes? A atitude do urso foi a atitude selvagem mesmo. Ele chega, cheira, vê se está morto e sai. Mas para isso a pessoa tem que fingir de morto de verdade. Parar de respirar na hora que o urso está ali. Não pode ficar com medo, não pode mexer, senão o urso ataca. Agora, a atitude dos viajantes, isso sim é questionável. O amigo que subiu lá na árvore não se parece com um amigo. Deixou o outro para ser comido pelo urso. E o que ficou embaixo foi astuto ao responder ao colega, falando que o urso lhe disse que é para pensar 2 vezes em com quem ele iria sair. Olha só, vamos lá. Moral da história: a desgraça põe à prova a sinceridade e a amizade. O que é pôr à prova? Põe à prova. Pôr à prova é testar, ver se é verdade. Na fábula lida, a amizade foi posta à prova? Sim. Como você acha que ficou a amizade depois dessa prova? Não existiu amizade mais, porque ele percebeu que ele larga o amigo para trás. Em que situações uma amizade pode ser colocada à prova? Diante de uma mentira, diante de conversas atravessadas, na hora que a gente fica sozinho, quando alguém briga com a gente sem motivo, aí a gente se sente abandonado. Quando alguém chega de outro grupo e aquele amigo que estava com a gente sai para lá e vai ficar com aquele outro grupo. Ou quando a gente faz uma travessura junto e o coleguinha põe a culpa toda na gente. Isso não é legal. Agora nós vamos registrar as nossas descobertas. O que você aprendeu sobre a fábula que trabalhamos e sobre o autor desta fábula? O que aprendi sobre fábulas? Uma fábula pode ser contada, narrada de pontos de vista diferentes. Pode ser da primeira pessoa, o narrador participa e conta os fatos. Os pronomes e os verbos estão na primeira pessoa. Ou pode ser também na terceira pessoa, o narrador fica de fora da história e é onisciente e onipresente. Não aparece, mas sabe de tudo. Os pronomes e os verbos estão na terceira pessoa. Aprendi que fábula utiliza também animais para contá-la e que tem uma moral.
Agora, vamos lá assistir ao vídeo que fala essa fábula. Cliquem no link azul e vejam.